Olá pessoal, tudo bem? Bom, olha, nós estamos chegando aqui numa parte bem bacana, né? Da língua portuguesa, também da literatura, onde nós vamos apreciar um pouquinho aí de poema, falar de alguns autores e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem muita coisa bonita. Eu não tô falando que são coisas melosas. Ai, tem gente que é mais meloso assim para ler poema, é, estrofe aí de poesias. Não tem essa de ser meloso ou menos meloso, não, né? Os românticos de plantão, digamos assim. Poema é poema, né? São belos em qualquer circunstância. E aí, nós vamos começar então com um poema narrativo, né? Que ele fala que no capítulo anterior nós vimos aí alguns textos dramáticos, né? E que se desenvolvem aí pelas falas dos personagens, não havendo em geral um narrador. Agora, no caso dos poemas narrativos, esse tópico de agora, o narrador é essencial, ele é primordial, pois é ele que conta a história transmitida nesse gênero textual. Bom, e aí no poema narrativo, nós podemos contar também com o épico, né? Que aí vamos chamar de epopeia, né? Que é dividido em preposição, dedicatórias, enfim. E temos também o narrativo, que também é representado aí por romance. Aí nós temos os personagens, nós temos o tempo, temos o espaço, né? Então eles são subdivididos. E tanto o épico quanto o narrativo, eles estão concentrados em figuras míticas, né? Ou heróicas. Por exemplo, aí nós temos o que? As fábulas, né? Que tem aí uma imaginação, nossa, deixa o leitor assim ir longe, né? Criar várias imagens aí na mente. Os dramáticos são aqueles que são escritos para serem encenados, né? Aqueles que temos aí até como exemplo as tragédias. E no caso do narrativo, ele é constituído por uma história em verso, né? Assim, há uma mistura de características de poesia, de um texto narrativo. Um poema, ele encontra alguns elementos que constituem uma narrativa, que foi o que eu falei. Aí ele tem o enredo, o personagem, o tempo e o espaço, né? Aqui ele fala que tem dois poemas narrativos mais antigos da literatura ocidental, que são Ilíada e Odisseia. Maravilhosos, pessoal. Maravilhosos mesmo. E são aí da antiguidade clássica, né? No caso aí, greco-romero. Como parte da tradição oral, esses poemas foram registrados por escrito muito tempo depois de sua criação. Eles são conhecidos como poemas épicos. No caso, foi o que eu mencionei aí, as epopeias, que são contados em grandes feitos de heróis que representaram aí uma coletividade. No caso de Ilíada, desenvolve-se em torno da ira de Aquiles, o maior herói grego durante a guerra de Troia. Na mitologia grega, disse que um conflito entre gregos e troianos teria começado quando Paris, um dos filhos do rei de Troia, fugiu com Helena, que era esposa do grego Menelau. E ofendido, Menelau, que era o rei de Esparta, mobilizou os gregos em uma expedição contra Troia. A obra de Homero centra-se na participação de Aquiles na guerra, o qual conduziu à vitória final da Grécia. Olha que bacana. Então, para quem gosta dessas coisas, né, ler essas narrativas assim, olha, eu super indico. É muito, muito bacana mesmo. E nós temos aqui o escudo de Aquiles, né? Olha para isso. Como que era a situação? E ele fala aqui que os gregos, né, no caso aqui, a,
a própria mãe de Aquiles, Tétis, seria uma divindade. E em meio da guerra, ela pede que o deus Hefesto faça uma armadura para o filho, a qual incluía um belo escudo, que é esse que nós vimos na imagem agora. Do lado grego, um dos humanos que tem participação relevante é Ulisses, né? O Odisseu, que é conhecido por sua astúcia. Ele foi um dos heróis da guerra e a história de sua jornada de retorno à ilha grega de Ítaca, onde era rei, é narrada na Odisseia, obra também atribuída a Homero. Pessoal, nós temos aqui um trecho, né, do poema Juca Pirama, de Gonçalves Dias, né? Na faculdade, nós tínhamos literatura brasileira e eu tive um professor que ele declamava esse poema com todo o furor, com toda a alma dele, assim. Você via que o cara gostava demais de literatura. E esse poema é grande, ele é bem grande. E aqui ele coloca uns trechos pra gente. Então, eu vou ler para vocês, não com o mesmo furor do professor, mas eu vou tentar. No meio das tabas de amenos verdores, cercado de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra que em densas cortes assombram da mata a imensa extensão. São rudes, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lá voa na boca das gentes, condão de prodígios, de glória e terror. As tribos vizinhas, sem força, sem brio, as armas quebrando, lançando-as ao rio, o incenso aspiram dos seus maracás, medrosos das guerras que os fortes acendem, custovos tributos e guinavos lá rendem as duros guerreiros sujeitos da paz. No centro da taba se estende um terreiro, onde ora se aduna o concílio guerreiro, da tribo senhora, das tribos servis. Os velhos sentados praticam doutora, e os moços inquietos que a festa enamora derramam-se em torno de um índio infeliz, né? Então aqui fala-se um pouco de Juca Pirama. E ele fala assim: observe que com um texto narrativo a história é situada especialmente por 3 primeiros versos, o território dos Timbiras. Após essa definição espacial, o narrador apresenta essa vitoriosa aldeia indígena que, em mãos por um prisioneiro da aldeia dos Tupis, que, de acordo com a tradição dos Timbiras, deve ser sacrificado em um ritual. Isso explica o nome do poema Juca Pirama, que vem do tupi e significa aquele que deve ser morto. Contando a história do guerreiro tupi como a de um herói, Gonçalves Dias valoriza a presença indígena na formação do Brasil. Se vocês tiverem oportunidade de verificar, saber um pouquinho mais da história do poema Juca Pirama, vale a pena, ok? Um abraço grande para vocês e até a próxima aula.